Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o 7-1, porque hoje faz 10 anos do maior vexame da história da seleção brasileira e o que, ao meu ver, é o maior vexame da história do futebol. Eu não consigo pensar em um vexame maior. A gente já teve grandes goleadas que grandes equipes já sofreram, mas o 7-1 ele é muito simbólico por tudo que aconteceu nele, né? O Brasil em busca do hexacampeonato. Era uma Copa do Mundo em casa, em um dos grandes templos do futebol brasileiro, como é o Mineirão, e aí a gente tem uma derrota dessas, que fez o Miroslav Klose virar o maior artilheiro de Copa, superando um brasileiro como o Ronaldo Fenômeno, e sofrer uma derrota que, assim, aquela Alemanha, né, ela era uma boa seleção, mas não era um trator que atropelava todo mundo, né? A única goleada da Copa da Alemanha, acho que foi contra o Brasil. Então, assim, eu olhava para isso e pensava, nossa, que situação, né? 7-1, e o Brasil, no final, ainda passaria outro vexame lá na disputa do terceiro lugar, perdendo por 3-0. Aí também o mental completamente destruído após aquele resultado de semifinais. E assim, até hoje a gente pensa, né? O que deu tão errado para o Brasil perder de 7-1 aquele jogo? Porque era um clima assim, eu vou dizer, depois desse jogo, você tem os traumas na sociedade, né? A gente vê que assim, os brasileiros não parecem comemorar a Copa do mesmo jeito, eu não vejo mais rua sendo pintada. Isso é uma impressão que eu tenho, pelo menos aqui em Juiz de Fora, eu vejo um clima muito menos efusivo, né? Quando a gente estava tendo a Copa América agora há pouco, o Brasil, quando marcava gol, não foram muitas vezes, a de se dizer, não via ninguém gritando gol. Parece sim haver um desgaste da relação brasileiros e a seleção brasileira, e tudo isso tem um ponto de ruptura ali no 7-1, porque antes disso o Brasil até perdia nas Copas, né? Perdeu para a França por 1-0 lá em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, e na África do Sul perderia para a Holanda de 2-1, mas eram jogos apertados, não eram jogos assim que o adversário nos humilhou. A gente foi humilhado em casa, tipo um jogo da grande decisão. E assim, comentando sobre o jogo, a gente teve desfalques chaves, né? Que o primeiro deles foi o Neymar, que se machucou, né, no jogo contra a Colômbia. O Zúñiga deu aquela joelhada nas costas do Neymar. O Neymar acabou ficando de fora por um bom tempo do futebol ali, né? Acho que uns meses, né? E a gente teve o desfalque do Thiago Silva, né? O Thiago Silva não jogou, e aí que vem a entrada do Dante, né? O Dante que conhece os alemães, as declarações. E assim, esses desfalques, no final das contas, foram de um peso grande para a partida, embora eu não acho que mudariam todo o contexto. Mesmo que o Neymar jogasse, eu não acho que ele mudaria os 7 gols da Alemanha. E aí a gente também tem a questão do trabalho tático. De um lado você tem lá o Joachim Löw, que é um cara que comandou a Alemanha desde 2010 até ali 2021, se não me falha a memória. Na verdade, acho que é desde 2007 ou 2006 já, né? Quando acho que o Klinsmann sai após a Copa, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas a questão é, o Joachim Löw de um lado, um bom técnico de muita qualidade, e do outro a gente tinha o Luiz Felipe Scolari, né? Um cara contratado sob aquele negócio, né? Foi o campeão do pentacampeonato, ele ganhou o penta para o Brasil, então todo mundo tinha aquela expectativa alta com o Filipão, um cara que era muito respeitado, mas já dava indícios de que não era lá aquele mesmo técnico de antes e que o futebol tinha andado para frente e ele não, porque o último trabalho de clubes do Filipão antes de ir para a seleção é o rebaixamento do Palmeiras, né? Ó, tem o título da Copa do Brasil no mesmo ano, mas assim, o rebaixamento de um clube como o Palmeiras nunca pode ser tratado como normalidade. Eu tenho na minha cabeça que quando um time forte cai, é porque o trabalho tático é muito ruim. Não consigo pensar em outra coisa assim além disso. Óbvio que você tem casos, por exemplo, né, como o Vasco, que tem elencos que caíram muito de qualidade, mas mesmo assim você olha para o time jogando, você vê que o trabalho tático é ruim. Tem que ser muito ruim para cair um campeonato brasileiro que nunca foi destacado por ter grandes mentes criativas, né, táticas. Então, assim, o Filipão já era uma escolha ruim, e a escolha, tudo era para aquele saudosismo dos caras que foram campeões antes, né? A comissão técnica tinha o Filipão e o Carlos Alberto Parreira, que foi campeão do Tetra, mas mentes superadas. O Tetra que havia acontecido em 94, então fazia 20 anos do Tetra naquele momento, né? Hoje já faz 30 anos do tetracampeonato, e assim, fazia naquele momento 12 anos do pentacampeonato, né? Hoje já faz 22 anos, né? Então, a verdade é que não era a mesma coisa. Esse tempo todo que se passou, era uma nova seleção, novos jogadores, tudo havia mudado.
E aí a gente chega naquela Copa do Mundo, não teve desempenhos muito convincentes, o Brasil teve algumas atuações bem ruins, nas oitavas de final perigou com a eliminação contra o Chile, resolveu a vida nos pênaltis, o Pilila bateu aquela bola na trave, já assim, ameaçou tirar o Brasil logo nas oitavas, seria um grande vexame numa Copa do Mundo em casa. E assim, não sei se maior que um 7-1, acho que não. Mas a verdade é que depois a gente vence da Colômbia, aproveita aquelas oportunidades e chega para enfrentar a seleção da Alemanha. E assim, o Brasil tenta fazer algo impensável, né? Tipo, o Brasil tenta se expor, tenta ir para cima da Alemanha. E aí que a gente vê ali o grande problema do jogo, né? Foi muito na empolgação, né? Esse é o primeiro erro de estratégia. Talvez o Filipão deveria ter sido ele mesmo ali. Joga na defesa, joga no contra-ataque, porque ao espaçar o jogo, né, jogar o time para frente, ele dava espaço para a Alemanha trabalhar a bola. E era uma Alemanha que já contava com grandes talentos, né? O Toni Kroos, tinha o Khedira, entre outros nomes. E assim, o meio-campo desse, ainda tendo o Thomas Müller, não pode se dar brechas. E a Alemanha abriu o placar. Depois fez 2-0 o gol de Miroslav Klose, né, que era o gol que transformaria ele, como eu disse antes, no maior artilheiro de Copas da história. E aí começou um desastre, né? Porque quando você já tá 2-0 atrás no placar, você tem que buscar o resultado de alguma forma. Você tem que se expor ainda mais, tentar buscar essas chances. E assim, a Alemanha não tirou o pé do acelerador, o Brasil tá completamente perdido, a estruturação da zaga tava terrível. E assim, todo mundo tava perdido naquele jogo, né? A gente sabe que assim, os jogadores do Brasil, já ali, por causa dos desfalques, alguns não estavam lá no seu melhor, mas eu olho para aquela seleção, olho para os nomes que estão ali, eu olho para aquela seleção e penso, talvez ela seja mais talentosa que a atual, que a gente está vendo agora, que passou essa vergonha toda na Copa América, mas ela estava muito desorganizada contra uma seleção que tinha bastante qualidade nos jogadores, e aí aquele negócio, uma espiral. O Brasil entrou em espiral, aí levou 5 gols no primeiro tempo, e eu ouso dizer que essa partida poderia ter sido um vexame ainda maior se a Alemanha não tivesse tirado o pé. Porque a Alemanha tirou o pé do acelerador completamente, já fez 5-0, e assim, chegou ali no segundo tempo, né? A Alemanha estava se defendendo no início do segundo tempo, o Neuer catou muito bem naqueles momentos, e aí vem o Schürrle também para marcar mais 2 gols, né? E assim, o Schürrle vai lá, faz 7-0, né? E assim, era brutal o negócio, como o Brasil defendia mal em transição, como era tudo espaçado, era muito na questão tática, mas já era um problema de como a CBF vê futebol, que de novo é sempre o velho saudosismo, apostar em peças do passado. Tanto é que isso não mudou depois da Copa, né? O Brasil não aprende as lições, né? E a questão é, a gente vê ali o Brasil levando aqueles 7 gols, 7-0, e aí tem aquele gol do Oscar que no final não muda nada, né? Tipo assim, eu acho que não faz diferença o 7-0 ou 7-1. 7-0 não sei se é pior ou não, porque o gol de honra e tudo isso que diz conta um pouquinho, mas não muda o fato que o Brasil levou 7 gols em casa. É um placar vergonhoso que vai perdurar para sempre na história do futebol. Virou aniversário hoje, a gente está fazendo um vídeo 10 anos depois desse jogo que está para sempre na história do futebol. E aí a gente tem que lembrar que esse jogo não serviu de nada para a seleção brasileira. Eu acho que o legado do 7-1 é a falta de aprendizado. As pessoas deviam olhar para esse jogo e falar o que deu errado. O maior problema daquela seleção era tático. O Brasil já não estava jogando bem fazia tempos. Era muito desorganizado. Tinha, obviamente, uma seleção unida. Os Scolari sempre soube trabalhar o coletivo assim, na questão de relações humanas, né? Não o coletivo taticamente falando, né? Mas a questão é, esse negócio, o grupo unido, isso o Scolari faz como poucos na história fizeram, né? Acho que talvez só o Diego Simeone se compare a ele nessa questão de fazer um grupo unido, essa questão das amizades com os jogadores. Isso aí é um destaque que a gente dá. Isso é importante também no mundo do futebol. Você não quer um grupo com brigas, né? Mas a questão é, ele era um cara taticamente superado e ele foi exposto completamente naquele jogo. E o Brasil, quem contrata para ser técnico depois disso? O Dunga. O Dunga volta para a seleção antes do Tite ser contratado. E aí o Tite vem. E assim, o Brasil nunca foi caracterizado por ser ousado na hora de contratar técnicos. E nunca vai ser. A verdade é essa. Vão atrás do Ancelotti porque é um nome grande lá de fora e era completamente real. Aí não deu o Ancelotti, não tinha um plano B e C dos técnicos estrangeiros. Quem que tá ganhando aqui no Brasil? É o Dorival. A gente não aprende, entende? A gente está insistindo em receitas velhas e a verdade é que o Brasil, do jeito que está, tem que tentar algo novo, tem que tentar um fato novo. O 7-1 não fez o Brasil ter humildade pelo fato de ser um pentacampeão do mundo e você ter 5 títulos num jogo como esse não valer absolutamente nada. Porque ali do outro lado tinha uma tricampeã mundial e uma seleção que estava jogando melhor. E aí eu fico pensando, né, tipo, eles ficam se ancorando muito lá nas 5 estrelas que estão no peito ali da seleção brasileira, mas
Cara, a maioria desses jogadores que estão hoje jogando, o André fala, é muito difícil assim, carregar o peso das 5 estrelas. Olha, você não ganhou nada dessas estrelas. Nada disso tem contribuição sua. Isso aí é de uma geração passada, de 2002 para trás. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que a seleção brasileira não pode ser feita de história apenas. Não é um museu. Você tem que trabalhar o agora, entende? O presente do esporte não vai ficar lembrando só da história. A gente está vendo várias vezes novos campeões, seja ali em outros esportes como no futebol. O City ele foi campeão, ele ganhou de um 13 vezes campeão na época da Champions, Real Madrid nas semifinais de 4-0. Aí vai falar, a gente 13 Champions, coloca elas pra jogar então, vai mudar o 4-0, entende? E nem isso fez o Real Madrid ser arrogante, entende? Levou um 4-0, no ano seguinte é campeão ganhando do mesmo City. Mas não precisou da provocação, precisou da desculpa, de se ancorar nisso. Mudou, entende? Foi diferente, trouxe perspectivas diferentes, aprendeu com as lições. As derrotas, elas podem ser grandes professores, né? Porque nem sempre a vitória é um professor, porque você já tem uma ideia de estar fazendo tudo certinho, entende? Agora, a derrota, ela tem que te mostrar o que está sendo feito errado. A CBF se recusa a aprender, e eu digo mais, a seleção e os jogadores se recusam a aprender e aceitar. Que não vale assim apenas, é o maior campeão do mundo. Eu fico pensando, ok, o Brasil é o pentacampeão mundial, maior campeão do mundo. Por quanto tempo? Eu acho que a Alemanha hoje, mesmo tendo caído nas quartas de final da Euro, está mais próxima de uma Copa do Mundo do que o Brasil. A Itália não, a Itália não. Mas olhando assim para esse contexto todo, eu não consigo achar o Brasil próximo de um hexa. Eu ouso dizer que a Argentina está mais próximo de um tetracampeonato do que o Brasil de um hexa. Porque a gente não aprende com isso. E o 7-1 já era uma hora para mostrar que, assim, a história regressa do Brasil não pode ser usada como uma desculpa para os vexames e para as falhas que o Brasil vem tendo. O Brasil está se tornando uma seleção até decadente, se a gente para pensar. Desde 2002, acho que ganhou uma Copa América, se não me falha a memória, e algumas Copas das Confederações, uma ou duas, alguma coisa assim. Mas é pouco, entende? O Brasil não pode se contentar com pouco. E acho que no final é isso, né? Vai lá o Hendrick falar, não, a gente podia estar de férias, mas tá aqui servindo. Isso não é exército, é jogar bola. Não vem falar que isso é um sacrifício, eles ganham dinheiro pra isso, entende? Usar isso como desculpa pra mim é muito revoltante. Então, assim, o 7-1 é uma vergonha gigantesca, histórica pro futebol, que nunca vai ser apagada. Mas o pior de tudo não é apenas esse placar, é o fato de que o Brasil não aprendeu com ele, não aprendeu a evitar que isso se tornasse seletivo e que isso acelerasse um declínio que a gente está vendo na seleção. A seleção brasileira hoje não é ruim, mas a verdade é que o declínio da seleção brasileira é real. Hoje o Brasil não é o dono do melhor elenco do futebol de seleções, nem de perto. Não está perto da Inglaterra, não está perto da França ou de Portugal. Pode às vezes ali ter a Inglaterra mal treinada, mas ainda assim acho que eles estão melhores. Mas a verdade é que assim, a gente não tem isso mais e não temos o técnico e parece que não vamos lutar para ter um técnico que mude essa história. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.